A conferência do Dr. Viktor Emil Frankl. Tenho a satisfação e a honra de convidar o Dr. Viktor Frankl para constituir a mesa. Também tenho a satisfação de convidar para integrar a mesa a excelentíssima esposa do Dr. Viktor Frankl, Eleonore Frankl. Ainda integrarão a mesa a professora Isar Schauser e o Dr. Ricardo Stadi. Então, nesse momento, temos a satisfação de passar imediatamente a palavra ao grande mestre, Dr. Viktor Emil Frankl. Está com a palavra. Retor Magnifico, ladies and gentlemen, logotherapy means therapy through meaning. In other words, one could define it as a meaning-centered psychotherapy. Reitor Magnífico, senhoras e senhores, logoterapia é a terapia através do sentido, ou poderia ser definido como a psicoterapia centrada no sentido. Now it is legitimate to ask ourselves the question, in which respect, in which regard is logotherapy, or for that matter meaning, anything topical today? Nesse sentido, é importante fazermos uma pergunta. É legítimo fazermos a pergunta em que ponto a logoterapia é importante hoje em dia. And I would answer this question by pointing out that the normal individual, the healthy individual, does not feel, notice his or her heart. Only he or she does so once that the heart is diseased. Once that one feels palpitations or arrhythmias or extrasystoles. Only then a normal individual starts noticing, yes, I feel I have a heart. A resposta, eu poderia salientar, uma pessoa normal não sente, não se dá conta do seu coração. Só vai sentir se ele estiver doente, se sentir palpitações, arritmias, extrasístoles. Só então que vai notar o coração. It's actually the same with the problem of meaning. Meaning is actually felt by the average individual only as soon as he is caught in a feeling of meaninglessness. O mesmo acontece com o problema do sentido. Que só é encarado, a pessoa só se dá conta quando sente a falta de sentido. In fact, the feeling of meaninglessness has become a worldwide problem and is widespread a phenomenon. O problema, o sentimento da falta de sentido é um problema mundial muito amplo.
Professor Yalom of Stanford University in California has recently authored and published a book in which he says that a statistical proof could be offered to the effect that 30% of patients in his psychiatric clinic are suffering from meaninglessness. O professor Yalom da Stanford University de Califórnia publicou num livro recente que tem provas estatísticas de que 30% dos pacientes que consultam num ambulatório psiquiátrico apresentam problemas relacionados à falta de sentido. Isn't it interesting that one day later I read in a weekly periodical being published in Vienna a statistical survey to the effect that in Vienna, thousands of miles east from California, there are not 30 but 29% of people suffering from meaninglessness. Não é muito interessante que um dia mais tarde eu li num periódico semanal de Viena uma estatística colhida lá, quer dizer, a muitas milhas a leste, que lá a percentagem é de 29% de falta de sentido. Already about 30 years ago, I described this phenomenon and called it the existential vacuum. Já há 30 anos descrevi este fenômeno e o chamei de o vácuo existencial. The two main symptomatological aspects thereof could be determined as boredom and apathy. Os dois principais aspectos sintomatológicos que podem ser determinados como apatia e não saber o que fazer. Boredom actually means loss of interest in the world. O primeiro é a perda de interesse no mundo. And apathy means lack of initiative, that is to say, initiative to change something in the world. E a falta de apatia é uma falta de iniciativa, ou seja, a falta de iniciativa para mudar alguma coisa no mundo. Since 1955, when I first described this phenomenon, it has spread and it has increased. It now is not no way only observable in the so-called Western culture or Western world, but also behind the so-called Iron Curtain in Poland, in Russia, and so forth. Em 1955 eu descrevi isto pela primeira vez, mas desde lá isso se espalhou muito e agora é observável não apenas no mundo ocidental, mas também nos países atrás da assim chamada cortina de ferro, como na Polônia e na Rússia. Professor Adam Schaff of the University of Warsaw and simultaneously at the University of Vienna is a well-known philosopher, also involved in the so-called Club of Rome. And in his book, he explicitly states that what Dr. Frankl has described in terms of existential vacuum is also observable in communist states and in no way restricted to so-called capitalistic countries. O professor Adam Schaff, que trabalha que trabalha nas universidades de Warsaw e também em Viena, é um filósofo bem conhecido. E no seu livro, recentemente, ele escreveu que o Dr. Frankl descreve como vácuo existencial também se vê nos estados comunistas. Não é algo que se restringe ao mundo capitalista. This is not only something theoretical, but also something practical. I wonder if you believe me if I tell you that a whole new printing of one of my books, Homo Partiens, including
10,000 copies of the book was sold out in Warsaw, in Poland, within 3 hours. This means something as a symptom that people are highly interested in anything that is connected with the problem of meaning to life. Isso não é só uma teoria, mas também pode ser visto na prática. Por exemplo, na reedição do meu livro, Homo Patiens, houve 10.000 cópias que se esgotaram em Warsaw num período de 3 horas. Isso significa que as pessoas se interessam muito por tudo que se relaciona com o sentido da vida. A couple of months ago, I received an official letter from the University of Moscow, more specifically of the Institute of Psychology at that university. And they are eager to obtain any literature in German or in English about logotherapy and how we logotherapists try to settle the problem of meaning. Há meses recebi uma carta da Universidade de Moscou, do Instituto de Psicologia de lá, em que solicitam literatura em alemão ou em inglês, qualquer literatura sobre a logoterapia, para aprenderem como nós lidamos e vemos esse problema do sentido. But beyond that, also in developing countries such as some in Africa, there is an indication, a growing indication, pointing in the direction that the existential vacuum, the feeling of meaninglessness, is also perceptible, particularly among the students, university students in African countries. Apparently they have been uprooted from their traditions. Além disso, isso também é observado em países em desenvolvimento, como na África, onde há indicação crescente que o vácuo existencial, o sentimento da falta de sentido, é amplamente notado, principalmente pelos estudantes universitários, que se sentem separados das suas tradições. Speaking of traditions, let me amplify this problem and asking myself, what might be at the root of this phenomenon? What might be its cause? Falando de tradições, deixe-me ampliar essa pergunta e ver o que poderia ser a rota deste fenômeno, quais poderiam ser as suas causas. Throughout the years, I have come to use the following explanation, a brief explanation. Através dos anos, passei a usar a seguinte explicação. First, in contrast to any animal, man is no longer told by his drives and instincts what he has to do. Em contraste ao animal, o homem não é mais informado pelos seus impulsos e instintos sobre o que ele deve fazer. But then, later on, man, in contrast to former times, no longer is told by traditions and traditional values what he should do. Mas então, mais tarde, eu ainda acrescentei que o homem, em contraste a épocas mais passadas, não sabe mais, hoje em dia, através da tradição, o que ele deveria fazer. Now, sometimes he seems no longer to know what he basically wishes to do. Às vezes, ele parece não mais saber o que ele deseja fazer. And what is the consequence? Either he only wishes to do what other people are doing, ou ele não sabe mais as consequências dos seus atos, ou então só deseja fazer o que outras pessoas estão fazendo. This is conformism. E isto é conformismo. Or else, he just does the contrary. He does what other people wish him to do. And this is totalitarianism.
Ou então acontece, o primeiro é o conformismo. Ou então acontece o contrário, só fazem o que outros querem que ele faça, e isso é o totalitarismo. In the industrial countries, highly industrialized countries, another factor is coming in. That is that the industrial society is eagerly out to satisfy all human needs. Nos países altamente industrializados, ocorre ainda outro fator. Nas sociedades industriais, se procura satisfazer todas as necessidades do homem. And in the form of what is called consumer society, they not only try to satisfy needs, but even to create ever new needs in order to maintain business. Na forma da sociedade de consumo, não se observa apenas que tentam a satisfação de todas as necessidades, mas também são criadas novas necessidades a fim de manter o consumo. Now it is understandable that in such types of countries, people may well have the means to live by, but what they do not have is a meaning to live for. Agora é compreensível que nesse tipo de países as pessoas possam ter os meios com que viver, mas não têm o sentido para que viver. That far for the problems of phenomenology and of etiology, of facts and of causal factors. But now let's turn to the symptomatology. Isso quanto à fenomenologia e à etiologia, os fatos e as causas. Agora passaremos à sintomatologia. I may describe this in terms of what I have come to call the taxi syndrome. Eu vou descrever isto em termos do que passei a chamar a síndrome do táxi. A couple of years ago, I was invited by the whole student body of the University of Atlanta in one of the United States. They invited me to give them a lecture, and they insisted I have to give this lecture under the title, "Is the New Generation Mad?" Há anos fui convidado pelos estudantes da Universidade de Atlanta para proferir uma palestra e insistiram que o tema da palestra fosse "A nova geração é louca?" And when I took a taxi, the cab driver asked me, "What are you doing out there at the university in such a bad weather and so forth?" And I said, "Well, I've to give a lecture there." Tomei então um táxi e o motorista me perguntou: "Mas o que o senhor vai fazer na universidade com esse tempo ruim?" And I said, "May I ask you, on what subject will you give this lecture?" Eu respondi que ia dar uma conferência e ele perguntou qual o tema da conferência. And I said, "Is the new generation mad?" E eu disse: o tema é "A nova geração é louca?" And when he started laughing, I invited him in the following manner. E quando ele começou a rir, eu o convidei da seguinte maneira: "Please don't laugh, but I may come up with a proposal. I take over the taxi and you take over my lecture." Eu disse: "Por favor, não ria, eu vou fazer uma proposta. Eu vou tomar o seu lugar e guiar o táxi, e o senhor então dê a conferência para mim." I just arrived in Atlanta, Georgia, by flight from Vienna, and you certainly know more about the American youngsters. Eu recém cheguei de avião de Viena, estou chegando em Atlanta agora, e certamente o senhor sabe mais sobre os jovens daqui. So please answer me the question, is your new generation mad? Então, por favor, me responda
essa pergunta: a nova geração está louca? And believe it or not, like a shot out from a pistol, he said, of course they are. They take dope, they kill themselves, and they kill each other. E assim, que nem um disparo tão rápido veio a resposta, e ele disse: mas naturalmente eles são. Eles usam drogas, se suicidam e matam uns aos outros. I just had to put this, to translate this into highbrow scientific terms. Eu só tive que traduzir isso para termos mais complexos, mais científicos. And there you have aggression, addiction and depression. E aí se tem agressão, adição e depressão. Sounds good. Soa bem. Let me just invoke a few hints, indications that are proof that there is something to it. For instance, as to addiction, not only logotherapists all over the world have made statistical research, but also someone, a psychiatrist of Manhattan, who is no logotherapist at all, published a paper, and therein he stated, among the youngsters who are regularly taking drugs, he found out that, guess how many percent are suffering from meaninglessness? 100%. Temos também evocar indicações que provem isto. Por exemplo, em relação à adição. Não somente os logoterapeutas fizeram pesquisas estatísticas. Um psiquiatra de Manhattan, que não era logoterapeuta, também fez uma pesquisa e publicou um artigo, e ele disse nesse artigo que entre os jovens que fazem uso regular de drogas, adivinhem quantos por cento? 100% deles não tinha um sentido. Now we medical doctors are used to speak of a diagnosis ex juvantibus. This means that we may sometimes find out what is the cause of a disease by the drug that removes the disease, that cures it. Nós médicos muitas vezes falamos de um tipo de diagnóstico através do qual, às vezes, descobrimos a causa de uma doença através da remoção da droga que causa esta doença. The same could be applied with the second symptom, the second aspect of the Taxis syndrome, namely aggression. Professor Sheriff, a sociologist of the United States, once succeeded, to smuggle into a Boy Scout camp a few young psychologists. O mesmo se aplica ao segundo dos sintomas da síndrome do táxi, que é a agressão. Sheriff, um sociólogo americano, uma vez conseguiu colocar disfarçadamente alguns psicólogos num acampamento de escoteiros. And furthermore, these young psychologists succeeded in having the young boys building up mutual aggressions between certain groups within the camp. E estes jovens psicólogos conseguiram que estes jovens escoteiros conseguissem desenvolver uma briga interna, uma agressão mútua entre dois grupos. And Professor Sheriff then went on to demonstrate that only once, at one moment, all the aggressions, the mutual aggressions, totally disappeared. E o professor Sheriff então conseguiu demonstrar que apenas em uma ocasião essa agressão mútua
conseguia desaparecer totalmente. And this was the case when, due to a thunderstorm, the carriage that had to bring the food into the camp was stuck in the mud and had to be mobilized by all the Boy Scouts together in a common effort to a common goal. E isso só aconteceu quando, devido a um temporal, a carroça que trazia os alimentos ao acampamento tinha ficado presa na lama. E apenas com a mobilização conjunta, o esforço conjunto de todos os escoteiros com um objetivo comum, que tinham que tirar essa carroça. At the moment that there was a common goal, a common will to a common meaning, as it were, at that moment aggression could be overcome. Now imagine what importance this fact might have with regard to so-called peace research or to the prevention of wars. Mankind should resort or build up a common goal, a common meaning, a common mission. Então, apenas quando havia um objetivo comum, a agressão pode ser resolvida. E a gente pode ver bem a importância deste fato na pesquisa sobre a paz ou a prevenção da guerra. A humanidade deveria ter um objetivo, um sentido ou uma missão comum. Now as to the third aspect of the Taxi syndrome, depression and or suicide. Let me just point out that there are also other causes of depression and suicide, even organic causes. For instance, a so-called endogenous depression is certainly, or at least originally, primarily caused by biochemical factors, and this is sometimes to be explained on the grounds of a specific hereditary factor. Agora vamos ao terceiro aspecto, que seria a depressão e ou suicídio. E temos que lembrar que também há outras causas, mesmo as orgânicas, para a depressão ou suicídio, como por exemplo a depressão endógena, que originalmente é causada por fatores bioquímicos e tem alguma explicação através da hereditariedade. In other words, not each case of suicide, or for that matter of depression, is to be traced back to a problem of meaning or meaninglessness. Em outras palavras, não é cada caso de depressão ou de suicídio que se deve a um sentimento de falta de sentido. Suicide may have been undertaken due to other reasons than meaninglessness. O suicídio pode ter sido realizado devido a outros motivos diferentes da sensação de falta de sentido. But still, the impulse to take one's life, although not undertaken due to meaninglessness, might have overcome by that individual if he or she had had a vision of a meaning to their lives. Mas mesmo que o impulso de suicida não é devido à falta de sentido, ele talvez pudesse ser ultrapassado, a pessoa poderia ter não se suicidado se tivesse tido um sentido para a vida. We could put this fact also in the following terms. Not each neurosis is noogenic, but still logotherapy may offer some help. Em outros termos, nem todas as neuroses são noogênicas, mas mesmo assim a logoterapia pode fornecer alguma ajuda. In fact, empirical research in this field, based on 10 different logotherapeutic
Empirical research in this field, based on 10 different logotherapeutic tests that are at our disposal, independently from each other, researchers found out that about 20% of neuroses may be considered as noogenic, deriving not from biochemistry nor from psychodynamics, but from spiritual problems, moral conflicts, existential crises, such as meaninglessness. De fato, a pesquisa empírica, baseada em 10 diferentes testes logoterapêuticos, mostraram a pesquisadores independentes que aproximadamente 20% das neuroses podem ser classificadas como noogênicas, isto é, não são bioquímicas nem psicodinâmicas, mas se devem a problemas espirituais, a conflitos em relação à crise existencial. We could sum up by saying, not always is the feeling of meaninglessness pathogenic. Not always. But in no way is it per se, in itself, anything pathological. In itself, a feeling of meaninglessness is not a neurosis of any kind, but rather the manifestation of true humanness. Because no animal has ever raised the question whether its existence has or has not a meaning. Not even the grey geese of my friend Konrad Lorenz. Para resumir, a gente poderia dizer que nem sempre a falta de sentido é patogênica e nem sempre pode-se dizer que ela seja patológica. Nem sempre ela é uma neurose, mas, mais do que isso, ela é manifestação de algo especificamente humano, porque animal nenhum jamais se fez a pergunta se a vida tem um sentido ou não tem. It is a privilege and a prerogative of a human being not only to quest for a meaning, but even to question that such a meaning exists. É privilégio e prerrogativa do ser humano não apenas pedir por este sentido, mas também questionar a existência deste sentido. And here we have arrived at a very important point and issue in logotherapy, namely that man is a being in search for meaning. E aqui chegamos a um ponto muito importante na logoterapia, que é que o homem é um ser em busca de sentido. This contradicts, to be sure, most of the current motivation theories. Isso contradiz a maioria das teorias de motivação, which contend that man is dominated by the pleasure principle, by pursuit of happiness. Que dizem que o homem é dominado pelo princípio do prazer, perseguindo a alegria, o bem-estar. Don't object that Freud, after all, has also written about the reality principle. He also stated, I could offer you 3 clear-cut quotations, that the reality principle is just a servant of the pleasure principle, making for delayed pleasure, but for more secure pleasure. It is in the service
of the pleasure principle. Freud stated. O Freud escreveu, e poderia citá-lo em 3 pontos, ele escreveu também sobre o princípio da realidade. Mas ele coloca o princípio da realidade como a serviço do princípio do prazer, que seria um prazer que estaria retardado, mas mais seguro. But as I see it, man is not in pursuit of happiness, but rather in pursuit of a reason to be happy. Mas como eu o vejo, o homem não está à busca da felicidade, mas está procurando um motivo para ser feliz. Once that he has such a reason, he becomes happy automatically, without caring for it. Uma vez que ele tenha esse motivo, ele automaticamente se torna feliz, sem ter que se preocupar com isso. On the other hand, the more he's directly striving for happiness, the more he makes it a target or an aim, the more he's likely to totally miss this aim. Por outro lado, quanto mais ele busca, quanto mais ele faz dela um objetivo, tanto mais ele vai se afastar dessa felicidade. In other words, happiness cannot be pursued simply because it must ensue as a side effect, as a byproduct. A felicidade não pode ser perseguida, ela deve surgir como um efeito secundário, como um efeito colateral. And it establishes itself automatically once you have a reason to be happy, either by dedicating yourself to a cause higher than yourself. Ela se estabelece automaticamente se há uma razão para tanto. By giving yourself, by forgetting yourself. Se dedicando a uma causa maior do que a própria pessoa, se dando a But pessoa. also by giving and surrendering yourself to another human being, not only to a meaningful cause, but also to another human being. This means through love. E isso ocorre se a pessoa se doa a outro ser, quer dizer, não só a uma causa, mas também a outra pessoa. Isso significa através do amor. While if you are pursuing happiness, for instance, sexual pleasure, making it an aim, directly striving for it, then you wind up with frigidity or impotence. Perseguir a satisfação é algo impossível. Por exemplo, o prazer sexual. Se torna um objetivo em si, então chegaremos à frigidez ou impotência. So if you took the pleasure principle sincerely, you would be doomed to failure. Se a gente adotar com sinceridade o princípio do prazer, então estará fadado à falha. We see this happen in about 90% of sexual neurosis. Vemos isto ocorrendo em cerca de 90% das neuroses sexuais. I venture to state that actually the pleasure principle is a fun spoiler. Eu até digo que o princípio do prazer é um desmancha-prazeres. So, if man has found a meaning to fulfill, or another human being to love, he becomes happy. Se o homem achou algum sentido, algo que ele possa preencher ou amar, então ele vai se tornar feliz. But at the same time, strangely enough, he also becomes capable of coping with suffering. E ao mesmo tempo, ele também se torna capaz de lidar com o sofrimento. Let me invoke
a case which I have published several times, but it lends itself so much for a short explanation of what I have in mind. Eu vou lembrar um caso que publiquei várias vezes e que é bastante longo, mas que poderia ser dito de uma maneira bem mais curta. O que isso significa? I wish to refer to an old general practitioner who consulted me because of his severe depression. Eu vou me referir a um clínico geral que foi me procurar devido à sua depressão. He had lost his wife 2 years before, and he had loved his wife above all. Ele havia perdido a sua esposa há 2 anos e ele tinha amado ela acima de tudo. What should I do? What could I do? I could not revive his wife. O que é que eu poderia fazer? Eu não podia ressuscitar a esposa dele. I couldn't tell him anything, but just asked him a question. Eu não podia dizer nada a ele. Eu só fiz uma pergunta. What would have happened, doctor, I asked him, if not your wife, but if yourself had died first? Eu perguntei para ele, e o que é que teria acontecido se não fosse a sua esposa, mas se fosse o senhor que tivesse morrido antes? Oh, how this would have been terrible, he stated, how much she would have suffered in this case. E ele respondeu, mas como isso seria terrível para ela, como ela teria sofrido. And it was just left to me to show him, you see, doctor, your wife has been spared this suffering. And after all, it is you who are sparing her this suffering. To be sure, at the price that now you have to survive her and to mourn her. Então eu só lhe mostrei que ele tinha poupado a esposa deste sofrimento e que com isto ao preço de que agora ele tem que sobreviver junto com o seu luto. When there were a classroom with a blackboard, I would take a piece of chalk and write down a mathematical equation. Se eu estivesse numa sala de aula com um quadro negro, eu escreveria uma equação matemática. D equals S minus M. D igual a S menos M. Despair is suffering without meaning. Em que desespero é sofrimento sem sentido. At the moment, the doctor could understand, could visualize his mourning, his suffering, his surviving, painfully surviving his wife as a sacrifice to offer to his wife whom he had loved above all. At that moment, his pain had been bestowed with the meaning. He was still suffering, but no longer despair. No momento em que este médico entendeu o seu luto como uma sobrevida dolorosa, como um sacrifício dedicado à esposa, então a sua dor passou a ter um sentido. Ele ainda tinha sofrimento, mas sem desespero. Just consider the resistance movement fighters all over the world and at any historical time. Só considerem os movimentos de resistência em todos os momentos políticos e históricos. Be it justified or not, they see a meaning in what they do. Quer sejam justificados, quer não, eles veem um sentido no que fazem.
And due to this meaning orientation, they are prepared not only to suffer, but even to give their lives. E devido a essa orientação por um sentido, eles estão preparados não apenas para sofrer, mas também para dar as suas vidas. And the counterpart is, if an individual cannot see any meaning, then he is not prepared to give his life, but rather ready to take his life, to commit suicide. E a contrapartida disso é, se não há um sentido, então a pessoa não está preparada para dar a sua vida, mas sim para tirar a sua vida, ou seja, cometer suicídio. Just think of classical welfare states, such as Sweden and Austria. Pense nos estados em que há um bem-estar social muito grande, como por exemplo na Suécia, na Áustria. We have the highest suicide rates in Europe. Nós temos a maior taxa de suicídio na Europa. In the midst and in spite of material welfare, people are caught in existential misery. Apesar do bem-estar material, as pessoas estão na miséria existencial. Now, does logotherapy have the answers? A logoterapia tem as respostas? Can a logotherapist give a meaning to his patients or clients? Um logoterapeuta pode dar o sentido a seus pacientes ou clientes? Meaning cannot be given at all, it has to be found, and it can only be found by oneself. O sentido não pode ser dado, ele tem que ser encontrado, e só pode ser encontrado por cada um. Thus we can never prescribe a meaning, like a prescription in the medical office. Assim, nunca podemos prescrever um sentido, assim como se faz uma receita médica. But we may well, on a scientific basis, describe how human beings arrive at meaning and can find a meaning in each and every situation. Mas, em base científica, nós podemos descrever como as pessoas chegam ao sentido, como encontram o sentido em cada situação. In other words, we have to make research, strictly empirical research, on what I would like to call the process of meaning perception. Em outras palavras, eu quero dizer que temos que fazer pesquisa científica sobre o processo da percepção do sentido. And as I see it and as I believe it, meaning perception is something, as it were, halfway in the middle of a spectrum between a aha experience, in the sense of Karl Bühler, and a Gestalt perception in the sense of Max Wertheimer. A percepção do sentido está a meio caminho de uma gama que vai de um lado a experiência na acepção de Karl Bühler e do outro lado a Gestalt, de acordo com Wertheimer. Incidentally, Gestalt perception in this context has nothing to do with so-called Gestalt therapy. É só Gestalt, a percepção da Gestalt nesse sentido não tem nada a ver com a Gestalt terapia. This has recently been stated in a publication by the son of Max Wertheimer, that is Michael Wertheimer. E isso está escrito numa publicação recente do filho de Max Wertheimer, que é Michael Wertheimer. Now, the final outcome of all this empirical research throughout the world, mainly done by logotherapists,
O resultado final de toda essa pesquisa empírica, feita principalmente por logoterapeutas, based on the 10 logotherapeutic tests, baseado nos 10 testes logoterapêuticos, comprising thousands and thousands of subjects, compreendendo milhares e milhares de sujeitos, and 100,000 of data that had been computerized, e centenas de milhares de dados que foram computados, there is empirical evidence that each and every person in fact is capable of finding a meaning. E há evidências de que cada pessoa de fato é capaz de encontrar um sentido, Irrespective of his age, independentemente da sua idade, irrespective of his gender, sex, do sexo, irrespective of his IQ, do QI, irrespective of his character structure, independentemente da sua estrutura de caráter, irrespective of his environment. independentemente do ambiente. For instance, this latter fact has been evidenced by in the Negro population of Los Angeles, in the Negro ghetto, by a Negro professor at the University of Los Angeles, for instance. Por exemplo, isso foi também evidenciado entre a população negra de Los Angeles por um professor negro da Universidade de Los Angeles. And finally, meaning can be found by everyone, irrespective of whether he is religious or not. And if he is religious, irrespective of which domination he belongs to. O sentido pode ser encontrado por cada um, independentemente se ele é religioso ou não, e se for religioso, independente da linha que ele siga. To me personally, this is nothing astonishing. A mim pessoalmente isso não admira, Because I have devoted a whole book to show that even people who call themselves atheists or irreligious people have in their unconscious a strong religious tendency. e porque num livro eu mostrei que mesmo as pessoas que se chamam ateus ou não religiosas, no seu inconsciente têm uma forte tendência religiosa. However this might be, life holds potentially as a potentiality to actualize an unconditional meaning for each and every person. A vida tem a potencialidade de ter um sentido incondicional para todas as pessoas. And how can you explain this fact? How is this possible at all? Como se pode explicar isso? Como é que isso acontece? As I see it, this is possible due to the fact that a phenomenological analysis of what I call the pre-reflective ontological self-understanding of man reveals the following. Isso pode ser explicado devido ao fato de uma análise fenomenológica, ontológica de cada pessoa. Man, it reveals something that the sapientia cordis, the wisdom of his heart, had known all along. Revela algo que a sapientia cordis, ou seja, a sabedoria do seu coração, já conhecia há muito. Namely, that meaning can be reached on three main avenues. Isto é,
que o sentido pode ser conseguido através de 3 rotas principais. First, by doing a deed or creating a work. Primeiro, através de criar um trabalho ou uma dedicação. Second, by experiencing something or by loving someone. Segundo, através de experimentar, sentir algo ou amar alguém. But there is meaning available also beyond work and beyond love. Mas também há sentido além do trabalho e além do amor. Because once that an individual is confronted with a hopeless situation as its helpless victim, porque uma vez que um indivíduo esteja confrontado com uma situação sem esperanças, como uma vítima sem expectativas, he is still capable of bearing witness, testimony to the uniquely human capacity to transmute a personal tragedy into a triumph. Porque mesmo nessas condições ainda lhe resta a capacidade de testemunho e de mudar uma tragédia pessoal num triunfo. One, that we have to face a fate that we cannot change. We have the option to change ourselves, to change our attitude toward this fate. Uma vez que vislumbramos um destino que não é possível mudar, ainda nos resta a opção de mudar a nós mesmos, a nossa atitude em relação a este destino. More specifically, we can rise above the situation and we can grow beyond ourselves. Mais especificamente, podemos ultrapassar essa situação e crescer além de nós mesmos. By transforming our predicament into a human achievement. Transformando essa situação em algo que é obtido humanamente. Let me give you a down-to-earth example. Vou dar um exemplo bem terra a terra. I'm going to quote from a book by a West German Catholic bishop, Georg Moser. Eu vou citar de um livro de um bispo católico, Georg Moser. A few years after World War II, a doctor examined a Jewish woman who wore a bracelet made of baby teeth and mounted in gold. Alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, um médico examinou uma mulher judia que estava com uma pulseira feita de dentes de bebê incrustadas em ouro. A beautiful bracelet, the doctor remarked. Yes, the woman answered. This, you see, the truth here belonged to Miriam, this one to Esther, and this one to Samuel. Uma pulseira bonita, disse o médico. Sim, respondeu a mulher. Este dente aqui pertenceu a Miriam, este a Esther, este a Samuel. And she mentioned the names of her daughters and of her sons according to age. E ela mencionou os nomes dos filhos e filhas em ordem de idade. 9 children, she added. 9 crianças, ela adicionou. And all of them were taken to the gas chambers. E todos eles foram levados às câmaras de gás. Shocked, the doctor asked, "How can you live with such a bracelet?" E chocado, o médico perguntou: como a senhora pode viver com uma pulseira dessas?
Quietly, the Jewish woman replied, E calmamente a senhora judia respondeu: I am now in charge of an orphanage. Eu agora A conferência do Dr. Viktor Emil Frankl, tenho a satisfação